Olá, queridos de Deus, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Carlinhos passando por aqui para compartilhar uma palavra que vai edificar e fortalecer o seu coração. Por isso, eu peço a sua atenção por alguns minutos, tá bom? Pare um pouquinho o que você está fazendo, se você estiver dirigindo, estacione. O que você estiver fazendo, pare aí por alguns minutinhos a fim de que você possa ouvir uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Amados, nós precisamos ter muito cuidado com a questão da murmuração, porque muitas pessoas já deixaram de ganhar bênçãos da parte de Deus porque murmuraram. A murmuração, ela acaba sendo um grande muro que nos impede de alcançar bênçãos de Deus na nossa vida. Você sabia disso? A murmuração, ela atrai todos os outros males. Quando nós murmuramos, nós perdemos a visão. Quando nós murmuramos, nós criamos um clima que não dá para se relacionar. Quando nós murmuramos, nós deixamos de compreender uns aos outros. Quando a gente passa a murmurar, a gente começa a sair da vontade de Deus e trilhar as vontades negativas do nosso próprio coração. Por isso que a palavra do Senhor diz que quando a gente for fazer qualquer coisa, qualquer coisa, nós devemos fazer sem murmuração, porque a murmuração, ela é ruim e prejudicial para a nossa vida. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo de número 11. Eu estou fazendo este vídeo sem corte algum. Preste atenção. Êxodo, capítulo 14, versículo 11. Olha o que diz a palavra de Deus. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Veja que o povo já estava fora do Egito, 430 anos de escravidão. Veja o que é que a murmuração, irmãos, ela faz, Você vê que a primeira coisa que gerou-se aqui, que foi produzida no coração do povo de Israel, foi a falta de gratidão, porque a murmuração, ela não nos permite ser grato. Você olha uma certa necessidade, que você está tendo naquele momento, naquela hora ali, e você acaba se esquecendo de tantas outras coisas que Deus já fez para com você, para com a sua vida. Então veja que no momento que agimos com murmuração, o nosso coração, ele não consegue ser grato. O povo de Israel acabaram de ver, preste atenção nisso, acabaram de ver o que Deus tinha feito lá na terra do Egito. 10 pragas, e Deus tinha guardado todo Israel. 10 pragas vieram sobre a terra do Egito, porém os filhos de Israel, o povo de Israel, não foi atingido com aquelas pragas. Mas veja que mediante a um problema, que era o Mar Vermelho, e o exército de Faraó que vinha atrás, o povo não conseguiu ser grato a Deus, porque a primeira coisa que eles deram vida foi a murmuração. Porventura não tinha sepultura lá no Egito, Moisés? Porventura você tirou a gente de lá para matar a gente aqui? Não seria melhor a gente ter ficado lá? Ou seja, irmão, muitas vezes nós deixamos de chegar em Canaã, aqui falando no sentido espiritual, nós deixamos de alcançar terras prometidas, na nossa vida, muitas promessas de Deus por causa da boca, por causa da língua, porque a gente murmura, a gente, ao invés de ser grato, louvar a Deus pelos livramentos, pelas bênçãos já alcançadas, a gente se prende a um momento que nós estamos passando e aí a gente age com ingratidão, a gente acaba agindo de forma grosseira para com a pessoa de Deus. A pergunta que eu faço:
Você tem sido grato ao Senhor ou você está agindo como um murmurador? Você está sendo um murmurador na sua vida. Você não pode expressar murmuração. Você não pode levantar esse muro entre você e Deus. Então veja o seguinte, depois que o povo falou isso, no versículo 12 ainda, ele diz: deixe-nos em paz. Olha o que é que o povo está dizendo para Moisés: deixa a gente em paz, Moisés, para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Se você voltar alguns capítulos, aí você vai ver que o povo clamava, como o capítulo 3, do livro de Êxodo, o povo estava clamando: Deus nos tire daqui, Deus nos livre, Deus tira essa escravidão da nossa vida. E agora, no capítulo 14, quando Deus os tirou de lá, veja como é que o povo age. Ou seja, irmão, às vezes nós agimos dessa maneira. Nós pedimos a Deus, o Senhor nos atende, nos abençoa, e aí por causa de um problema, a gente acaba pegando aqueles 99, agir de Deus, favor imerecido que o Senhor nos dá. A gente acaba pegando 99 daquilo que Deus fez por nós e aí a gente descarta, É como se não servisse. A murmuração, querido, ela tranca o nosso coração para a gratidão. Cuidado com a murmuração. Não se torne um murmurador na sua vida. Veja, não vou me estender nesse vídeo, mas se você continuar lendo os capítulos que seguem, você vai ver que este povo aqui, nenhum deles, exceto Caleb e Josué, nenhum deles entraram na terra prometida. Quem entrou em Canaã foram seus filhos, aqueles que foram nascendo durante os 40 anos que passaram no deserto. Mas todo esse povo que estava no Egito, saiu do Egito, eles pereceram no Egito, porque eles foram murmuradores. Antes de passar o Mar Vermelho, estavam murmurando. Depois que passaram o Mar Vermelho, tornaram a murmurar contra o Senhor, e foi todo o processo de murmuração. Cuidado para você não se privar da bênção de Deus na sua vida. Não se torne um murmurador. Faça uma avaliação hoje da sua vida. Faça um autoexame hoje de você mesmo. Veja se você tem sido grato a Deus ou se você está agindo como um murmurador. Se você está agindo como um murmurador, cuidado para você não estar jogando fora as bênçãos de Deus na sua vida e para a sua vida. Então console o seu coração com essa palavra, examine-se, seja mais grato ao Senhor, tenha mais gratidão por tudo que Deus ele já fez. Não deixe que um problema que você está vivendo agora, leve-o a murmurar. Não faça isso. Pelo contrário, seja grato, agradeça ao Senhor, pois esta é a vontade de Deus, a gratidão, tá bom? Então, que Deus abençoe você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora mesmo. Compartilha essa palavra com mais pessoas. Deixa, tá bom, aquele joinha, aquele like aí, tá bom? E que Deus em Cristo abençoe você e a sua família. Eu te espero no nosso próximo encontro. Forte abraço para você.